Olá, meus alunos, minhas alunas, muito bom estar com vocês novamente aqui para mais uma videoaula. Hoje, aqui no nosso curso de hermenêutica, nós vamos conversar sobre a restauração do Evangelho em oposição à sociedade contemporânea. Muito bem, o cristianismo primitivo, que foi um evangelho restaurado no meridiano dos tempos, fez sua aparição numa época muito propícia da história da humanidade. As estradas romanas eram verdadeiras avenidas abertas à obra missionária cristã em toda parte do império. A tolerância romana também tornou possível a prática e propagação do cristianismo entre povos que de outra forma ofereciam resistência a ele. O espírito do racionalismo grego, bem como o uso generalizado de seu idioma, lhe proporcionou a oportunidade de ser ouvido e compreendido onde quer que os homens se reunissem. A diáspora judaica tornou possível aos judeus cristãos entrarem em sinagogas de toda parte e pregarem as boas novas de Jesus Cristo a todos os que abrissem seus corações para ouvi-las. Com o passar do tempo, entretanto, o cristianismo começou a experimentar atitudes hostis dentro deste mundo de religiões protegidas pelo governo romano. A nova fé não estava em total harmonia com o espírito de sua época. Os gregos consideravam as doutrinas da expiação e ressurreição como uma loucura. Está lá na primeira carta dos Coríntios, no capítulo 1, até o versículo 23. E escarneciam das sinceras tentativas que o apóstolo Paulo fazia de conquistar seus corações para Cristo, conforme Atos 17:32. Os judeus consideravam-no como uma ameaça aberta às suas tradições mosaicas, João 11:48, e perseguiam até a morte muitas pessoas que seguiam o caminho de Cristo, conforme nos narra Atos 22, versículo 4. Com o tempo, no entanto, até mesmo os romanos começaram a considerar o cristianismo como um culto ilícito, que não merecia a sanção ou beneplácito do Estado romano. Em contraste com as filosofias religiosas e seculares da época, o cristianismo não era de natureza especulativa. Não se baseava na teoria de uma disputa interminável, mas sim na de testemunhas oculares. Jesus Cristo viveu, morreu, levantou-se dos mortos e foi visto por muitas pessoas após a sua ressurreição. A natureza não especulativa da fé tornou-a intragável para muitos indivíduos cujas vidas estavam profundamente alicerçadas em conjecturas filosóficas, conforme a cultura grega que até então o império conservava. Os judeus da época dos apóstolos traçaram sua árvore genealógica, provando que descendiam de Abraão, um grande profeta que viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. Deus fez com ele uma herança especial, a qual, entre outras coisas, abençoaria todas as nações da terra. Abraão 2, 8, 11. Foi ele quem fundou a nação hebraica. Através de Abraão e de sua posteridade, essa sagrada aliança que fez de Israel uma propriedade particular, um reino sacerdotal e o povo santo, que está lá em Êxodo 19, capítulo 5, versículo 5 ao 6. Para o Senhor foi transmitida de geração em geração. Além de Abraão, os judeus baseavam-se em Moisés, seu grande estadista e legislador, para provar sua condição de povo escolhido. Ele foi o porta-voz de Deus na terra, aquele através do qual Deus falou a toda a nação israelense. Está lá, Números, capítulo 12, versículo do 5 ao 8. Assim também foi estabelecida a preeminência de Moisés entre os profetas de Israel. Jeová
era Deus e Moisés, o seu profeta. Fica bastante evidente aqui, ao lermos o Novo Testamento, que essa descendência abraânica e herança espiritual de Moisés produziu na nação judaica um falso sentido de superioridade. Quando Jesus, que foi Deus no estado pré-mortal, apareceu entre eles, os contenciosos judeus não perderam tempo em fazer lembrar ao Salvador sua exclusividade pessoal. Diziam eles: nosso pai é Abraão e somos discípulos de Moisés. Eles orgulham-se de seu passado religioso. Coube a João Batista fazê-los lembrarem-se de que sua verdadeira espiritualidade devia basear-se em obras, não numa herança genealógica. Então diz João Batista: não presumai de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Advertiu ele, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, como está narrado em Mateus capítulo 3, versículo do 7 ao 9. Moisés recebeu de Deus a grande lei que leva seu nome, incluída no Pentateuco, ou primeiros 5 livros do Antigo Testamento. A lei de Moisés estabeleceu regulamentos para situações que ocorriam entre Deus e o homem, entre o homem e seus semelhantes, e entre Deus e as outras criaturas. Os israelitas consideravam-na como a vontade de Deus revelada para o seu povo, e quem a violasse incorria em severas penalidades. Antes de terem sido levados cativos pelos babilônios, cerca de 600 anos antes de Cristo, os membros da tribo de Judá provavelmente não observavam tão rigorosamente a lei mosaica como fizeram posteriormente, ou seja, depois. Os escritos dos profetas de Israel indicam que o fato de os israelitas adorarem deuses estranhos era mais uma regra que exceção, embora essa prática tenha sido energicamente condenada pelos profetas do país. Entretanto, ao se encontrarem no cativeiro, forçados a viver exilados de sua terra, os judeus tiveram que tomar uma importante decisão. Sujeitaram-se a ser totalmente absorvidos pelo sistema cultural de seus captores ou permanecerem fiéis a Jeová, que era Deus. O resultado disso foi um judaísmo dotado de inúmeras facetas. Podemos ver, através de todas as fases de sua vida cultural, que os judeus se consideravam um povo escolhido. Tinham como contaminador o contato com pessoas que não fossem de sua fé e presumiam que somente eles possuíam a lei de Deus através da revelação direta de Deus para com eles. Moisés, então, proibiu o povo de casar-se com pessoas de outras nações, conforme nos narra Deuteronômio no seu capítulo 7, versículos 3 ao 4. Além disso, eles eram os únicos possuidores dos textos sagrados nos quais se encontravam as revelações. Eles eram exclusivamente o povo do livro. Os judeus levaram suas escrituras para o cativeiro na Babilônia. Não tendo templo onde adorar, eles começaram a estudar profundamente estes textos. Surgiram então os escribas, ou intérpretes especiais da lei, cada um apresentando seus próprios pontos de vista a respeito da palavra de Deus. Na época de Jesus e seus apóstolos, a maior parte do judaísmo estava irremediavelmente enredada num labirinto de legalismos que combatia, quando não tolhia, o verdadeiro espírito da religião. Para muitos judeus, a adoração
já não era uma questão de fé. As chamadas tradições dos anciãos impediam que assim fosse, segundo nos narra Mateus capítulo 15, versículo do 2 ao 6. Os sábios judeus frequentemente se consideravam melhores que todos os outros seus irmãos e irmãs, e todo o povo, geralmente, demonstrava profundo desdém pelos samaritanos, os quais podiam apenas considerar-se como descendência parcialmente judaica. Eles não eram reconhecidos como verdadeiros judeus. Jesus, em um de seus ensinamentos, representou um fariseu orando em pé diante do Senhor, dizendo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo, conforme nos conta Lucas no seu capítulo 18, versículo 11 e 12. Homens dessa índole foram representados como hipócritas. Jesus disse que eles faziam todas as suas obras para serem vistos e reconhecidos pelos homens. Pagar o dízimo, obviamente, é um bom preceito, porém, eles haviam omitido o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Mateus, capítulo 23, versículos 13, 14 e 23. Outro exemplo desse feito é a ocasião em que os fariseus perguntaram a Jesus por que seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Esse ato contaminador, embora não fosse previsto pela lei mosaica, era observado pela tradição dos anciãos, conforme nos conta Marcos no seu capítulo 7, versículos 3 a 8. Muito bem. E assim, a religião judaica do tempo dos apóstolos era mais um sistema de normas e salvaguardas, ou proteção da lei, como os judeus a chamavam, estabelecidas pelos anciãos na tentativa de preservar a santidade da lei e fazer com que fosse cumprida. Tudo isso fez com que a observância da religião se tornasse mais uma questão de observância exterior a um código de leis do que uma atitude de coração e de mente. A salvação, então, começou a ser medida pelo desempenho exterior e obras da lei, conforme nos conta Gálatas, capítulo 2, versículo 16, uma condição que Paulo chamou de jugo da servidão, conforme nos narra Gálatas, capítulo 4, versículo 3, 9 e versículo 55, capítulo 5, versículo 1. Um homem que observasse rigorosamente as tradições dos anciãos encontrava-se sempre num estado de apreensão, com medo de violar uma das numerosas regras de sua religião. Aquele que guardava escrupulosamente essas leis tinha a tendência de considerar-se superior aos outros homens, aos demais homens. Antes do tempo de Salomão, os judeus tinham lugares especiais de adoração. Um deles, construído na época de Moisés, era um tabernáculo portátil que podia ser levado de um lugar para outro sempre que o povo assim o desejasse. Durante o reinado de Salomão, entretanto, foi construído um templo que se tornou o centro de adoração. Depois que Nabucodonosor destruiu esse templo, a sinagoga tornou-se o principal lugar de adoração para o povo judeu. Até mesmo depois de retornarem para a Terra Santa, saindo do exílio babilônico e terem reconstruído o templo, a adoração continuou a ser feita nas sinagogas locais, um edifício especial com o mesmo propósito que nossas igrejas atuais. Posteriormente, quando os judeus foram espalhados por toda parte dos impérios gregos e romano,
A sinagoga continuou a ser o ponto focal das reuniões religiosas. Uma peregrinação ao Templo de Jerusalém podia ser uma experiência maravilhosa que se podia fazer uma vez ou outra. Porém, a adoração na sinagoga era uma exigência semanal da vida. Foi, portanto, natural que Paulo, um judeu cristão, visitasse as sinagogas como um de seus primeiros contatos em cada cidade por onde levasse a mensagem do Evangelho, conforme nos narra o livro dos Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 13, 5 e 14, versículos 14 e 1. A sinagoga tinha um duplo propósito para os judeus. Ela não somente era um local reservado para se tratar de assuntos religiosos, como também um centro educacional onde as crianças judaicas eram diariamente instruídas no conhecimento da lei. Vejam, cada sinagoga tinha seu dirigente ou príncipe, conforme nos conta Lucas em seu capítulo 8, versículos 41 ao 46, cuja responsabilidade principal deste príncipe parecia ser decidir sobre o que dizia respeito ao serviço público semanal e manter o restrito decoro dentro do sagrado recinto. Cada sinagoga possuía cópias dos livros sagrados, principalmente dos primeiros 5, a Torá. Como foi demonstrado anteriormente, no tempo dos apóstolos, Pedro e Paulo, o povo tinha que respeitar profundamente a lei e seus preceitos eram considerados invioláveis por todos os que podiam dizer-se judeus fiéis. Era natural, portanto, que esses dois líderes tivessem que citar longos trechos das Sagradas Escrituras se desejassem prender o interesse e a atenção de seus ouvintes judeus, conforme nos narra Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 21 e capítulo 25 e 26, 3 e 22, 26 e 13, 16, 22 e 35. Então, do mesmo modo, a história de Israel, que Estevão citou antes de seu martírio, era algo com o que qualquer menino judeu de 12 anos estava bastante familiarizado, conforme está narrado lá em Atos capítulo 7. A reunião feita na sinagoga não deprecia o templo, muito ao contrário, pois uma visitação ao templo de Jerusalém era sempre um evento de grande importância. Entenderam? O templo que existia na época dos apóstolos possuía um átrio interior e outro exterior. E somente os judeus podiam entrar neste recinto, no recinto do primeiro átrio, onde também existiam divisões que separavam os homens das mulheres e também sacerdotes em certos locais. Então, no templo propriamente dito, o Santo dos Santos, o Santíssimo, ou lugar mais sagrado, era reservado somente para o sumo sacerdote, onde ele só entrava no dia da expiação. Os gentios podiam entrar somente no átrio externo, conhecido como átrio dos gentios, mas não podiam ir adiante sob pena de morte. Para impedir que fosse cometido tal ato de profanação, era colocado um sinal separando ambos os átrios, para que todos pudessem ver. Nele se encontrava uma advertência específica contra qualquer invasão dos gentios. É necessário que entendamos muito bem esse fato, para que então possamos saber que os judeus podiam pretender acusar Paulo de um suposto ato de profanação, conforme nos narra o livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 21, versículos 27 e 29. Os átrios sagrados
eram reservados exclusivamente aos judeus e seu uso era determinado pelo Sinédrio e seus oficiais. Muito bem, então chegamos aqui ao final de mais esta videoaula. E na próxima videoaula estarei aqui com vocês novamente para que possamos conversar, falar um pouco sobre a diáspora, ou seja, a dispersão dos judeus. Até lá, aguardo vocês. Bons estudos a todos.